Olá, amigos! Nossas saudações cordiais. Estamos mais uma vez aqui de retorno para o canal Ponto de Estofo e dessa vez com uma finalidade muito especial, que é fazer alguns comentários sobre uma obra extraordinária, leitura obrigatória para psicanalistas, atuantes e em formação, psicoterapeutas e todos aqueles que sejam entusiastas da causa de saúde mental e que se preocupem com a angústia do ser humano. Estou me referindo a Cartas a um Jovem Terapeuta, de Contardo Caligares. Acredito que se você chegou até esse vídeo, ou você leu, ou já ouviu falar, e tem muita vontade de ler, portanto não perca mais tempo. São menos de 100 páginas insubstituíveis, um grande investimento para você que já percebe um certo grau de curiosidade e de paixão por aliviar a dor dos outros, que é isso que é a tônica dessa obra belíssima de Contardo. E se você já leu, compartilhe conosco as suas reflexões, o que você achou, quais foram os pontos mais interessantes aqui nos comentários. Coloque seu comentário, deixe as suas perguntas, as suas considerações, as suas correções. As críticas, elas sempre são bem-vindas quando no objetivo de construir o aprendizado e o conhecimento de forma agregadora para todos, porque todos nos enriquecemos com a diferença. E, aliás, Contardo Caligares também fala sobre isso na obra, destacando como uma das principais características que ele ressaltaria como necessárias no futuro terapeuta: ter uma determinada paixão e apreço pela diversidade humana, de preferência sem preconceito, sem aquele conceito de normalidade. Então nós vamos falar um pouco, capítulo a capítulo, sobre considerações gerais. Vamos começar? O primeiro capítulo, Contardo, intitula sobre vocação profissional. Então ele se direciona para nós quais seriam as características, habilidades e competências que ele, como psicanalista muito experiente, gostaria de observar no futuro terapeuta. E aí ele começa dizendo: não aguardar reconhecimento e agradecimento, ou seja, não colocar a gratidão do paciente pelo seu terapeuta como condição fundamental para o exercício da sua profissão. E isso é muito interessante. Atualmente atuo como docente e o que eu mais vejo em sala de aula e dentro da instituição é exatamente isso. Há um grande medo, há um grande temor do professor ser visto com olhares de ódio pelos alunos, o que denota uma falta de conhecimento psicanalítico. Porque se cada professor estudasse pelo menos o básico da psicanálise, perceberia que amor e ódio são termos de uma mesma equação. E que a intensidade, a polaridade, ir para um caminho ou para o outro, significa que os indivíduos foram afetados entre si. Então, isso faz parte das relações. Em toda relação, por exemplo, se nós observarmos uma relação de amor maternal, há muito amor e também há muito ódio. Um é a sombra do outro, enquanto as ações de amor, de ternura, de compreensão, de cuidado estão mais evidentes, há o ódio que ficou sombreado e que a qualquer momento pode emergir. E é justamente isso que Contardo diz: nós não devemos aguardar ser amados, ser profundamente reconhecidos. É engraçado que ele faz uma comparação perfeita, né? Ele compara o terapeuta ao próprio medicamento. E aí ele diz: sabe quando você já se curou da doença, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, seja lá o que for, e fica aquele vidrinho com 3 ou 4 comprimidos que restaram do seu tratamento no fundo do armário do banheiro? É exatamente aquilo dali que é o terapeuta. Então o terapeuta te serviu como medicamento a fim de ser uma ponte, um intermediário para que você pudesse entender e se analisar, analisar as suas próprias demandas, e depois que você consegue conviver melhor com aquela situação, você não precisa mais, é quando se dá a alta. E o terapeuta não precisa ficar chateado com isso, porque ele foi importante nessa contribuição de fazer o terapeuta meio como se fosse uma ponte, só que ele é uma ponte que liga o paciente a ele mesmo, por caminhos que na terapia, no processo analítico, é que vai se desenvolver e se delinear. Então, a gente não deve
esperar obter outros reconhecimentos a não ser a liberdade, a não ser a independência, a autonomia, a autorresponsabilização, né? Essa é uma tônica marcante no livro de Contardo. A psicanálise vem para autorresponsabilizar os indivíduos, para mostrar que ninguém pode resolver os nossos problemas, que as respostas já estão dentro de nós, em um inconsciente que nós conseguimos acessar através da linguagem, uma linguagem que é trabalhada em terapia. E aí a gente entra no segundo ponto que Contardo diz, que o terapeuta precisa ter um gosto pronunciado pela palavra. Não significa que ele vai ficar numa posição de mudez absoluta, nem que vai ficar falando continuamente a cada sessão. Esse termômetro depende de cada processo, de cada demanda, de cada paciente, de cada momento, né? O terapeuta, ele precisa, antes de tudo, ter uma aptidão à escuta. E gostar da palavra significa, sobretudo, saber escutar. Porque se eu tenho um gosto pronunciado pela palavra e eu sei que a linguagem é um instrumento que o meu paciente utiliza para poder revelar aquilo que o atormenta, eu preciso gostar de ouvi-lo com o objetivo de ir concatenando a teia das ideias que ele propõe. Lembremos que a associação livre é uma das bases psicanalíticas e que, portanto, se eu não tenho um gosto pronunciado pela palavra, eu vou ter uma grande impaciência quando o paciente começar a falar de coisas completamente aleatórias. Está falando aqui da relação do dia de trabalho que ele teve hoje, dos problemas que ele enfrentou. Daqui a pouco ele puxa para uma briga com a namorada há 10 anos atrás. Dali a pouco ele conta um sonho que ele teve na semana passada e que se repetiu essa semana. Se eu não tiver paciência para ouvi-lo com profundidade, eu não consigo ter um gosto pronunciado pela palavra e eu não consigo fazer o meu trabalho de terapeuta. Então é bem nesse sentido. E o ponto de saber calar e saber falar também é uma sensibilidade que o terapeuta vai desenvolver desde que tenha um gosto pronunciado pela palavra. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é um carinho espontâneo pelas pessoas, sobretudo aquelas que são diferentes de nós. É muito comum a gente ter carinho por alguém que é o nosso espelho, que reflete exatamente as nossas ideias, que comunga dos nossos objetivos de vida, que nos entende, que nos compreende, que faz exatamente tudo aquilo que a gente quer. Mas quando este outro está fora de um grau de normalidade, e aqui Contardo faz uma discussão muito pertinente a respeito da normalidade, né? Aqui interessa essas regras de normalidade, porque a psicanálise aboliu a normalidade, né? Ela é justamente a ciência que trata dos anormais, do que estão fora dessa reta delineada que na verdade não existe. Abomina a perfeição, a plenitude, né? Pelo contrário, prova que nós somos sujeitos feitos para e pela incompletude, deslizando o nosso desejo sempre em busca de viver de uma forma menos angustiosa, mas é comum acreditar que esse mal-estar faz parte. A gente só precisa desenvolver uma forma um pouco mais confortável de lidar com tudo isso. Então, se eu crio uma regra do que é certo e do que é errado, todo aquele que se contrapõe e que se coloca fora desses limites, eu já não consigo estabelecer um afeto e, portanto, não se gera uma transferência. Não precisa que eu diga nada, né? Mas o meu olhar, o meu semblante, a minha linguagem corporal, a minha impressão de repulsa, o meu assombro, a minha surpresa, quando, por exemplo, o paciente diz que ele tem uma relação homoafetiva, né? E se para mim isso for algo que eu abomino, a minha microexpressão facial vai ser suficiente para dizer aquilo que porventura as minhas palavras não digam. Se eu tenho preconceito com outras raças e vem alguém, algum paciente que pertence àquela etnia que eu repudio, não precisa que eu diga nada, né? Mas o meu semblante, enfim, já dirá por mim. Então, a gente precisa pensar sobre tudo isso. E aí entra num outro aspecto que Contardo aborda,
que é justamente ter uma variedade de experiências pessoais animadas, né? E aqui ele fala da experiência sexual, mas isso com certeza se alarga para outros campos, como a experiência relacional. Se eu só sou amiga daqueles que frequentam o mesmo templo religioso, a mesma faculdade, do mesmo curso que eu fiz, isso é preocupante, porque significa uma certa, embora não seja obrigatoriamente isso, mas pode indicar uma certa dificuldade que eu tenho de lidar com o diferente. Se perante alguém que se coloca criticando uma ideia minha, eu repudio, já deleto, já me afasto, já bloqueio aquela pessoa, dificilmente eu vou conseguir ser terapeuta, porque o que mais a gente vai ver é um analista se colocando de frente o paciente com o objetivo de que o paciente derrame no analista tudo que ele não consegue derramar nas suas relações lá fora. Que ele seja absolutamente sincero com o que ele pensa, com o que ele sente, com a forma como ele é intimamente com o analista. Ou que ele repita tudo que ele faz do lado de fora com o analista. E isso inclui agressividade, contrapor-se, elevar a voz, né, tentar desmerecer ou desqualificar o trabalho do analista. Se o analista não está preparado para isso, se melindra, acha que é algo pessoal, de fato não está preparado. E lidar com o diferente, ter essa diversidade animada, faz com que a gente tenha uma espécie de flexibilidade, jogo de cintura, que já entra em um outro aspecto que Contardo também aborda, que é uma extrema curiosidade pela variedade humana com o mínimo preconceito. Nós precisamos abrir a cabeça que vamos encontrar em consultório pessoas que têm gostos sexuais, que têm perfis psicológicos, os mais diversos, né, e que muitas vezes estão em conflito interno por conta dessas decisões ou dessas inclinações que eles têm. E eu não posso considerar que isso seja necessariamente doença, né? As psicologias, as escolas psicológicas, elas já erraram tanto e erraram muito ao longo dos anos tentando estabelecer um código de conduta. Isso é permitido de acordo com tal grau de normalidade, tal linha de normalidade, e aquilo não é. Né? Transsexualidade, enfim, tudo isso precisa ser encarado, compreendido com carinho. A psicanálise ela não se encarrega, como diz Maria Rita Kell, em Ética e Psicanálise, de ditar normas, pelo contrário. Ela visa justamente ter um carinho pela diversidade humana para entender as demandas que estão por trás daquilo e fazer com que o indivíduo que escolheu aquele caminho se sinta confortável com o caminho que escolheu. Desenvolver em cada um de nós uma rota em si mesmo para viver bem com a ética que elegeu e não escolher uma ética para alguém, né? E para finalizar esse primeiro capítulo, ele fala também uma boa dose de sofrimento psíquico. Estranhe o terapeuta que está muito bem. Não, eu tô ótimo, inclusive eu comecei a estudar psicanálise e a querer lidar com esse tipo de demanda porque eu quero ajudar as pessoas, mas eu tô muito bem resolvido, né? Nada me incomoda, não sinto angústia, pasme, porque isso não faz parte da saúde psíquica humana, né? Não viver com angústia. E ter a dose de sofrimento psíquico é, antes de tudo, eu sou o meu maior paciente. Eu tenho conflitos. Eu trato esses conflitos, porque o psicanalista obrigatoriamente se forma na sua terapia, né? Na terapia que ele faz junto com um outro profissional que o atende. Se eu preciso atender às minhas demandas emocionais internas para saber discernir o que é meu e o que é do meu paciente. Senão, a gente não vai conseguir nem se ajudar, muito menos ajudar o outro que chega ao nosso consultório. Então, eu preciso de uma certa dose de sofrimento psíquico para saber gerir as minhas emoções, saber administrar as minhas demandas, direcionar as minhas pulsões. E, em fazendo isso, eu consigo me tratar. A psicanálise me serve, em primeiro lugar, como pessoa. A partir disso, ela também pode servir a outros.
nesse processo terapêutico. Então é justamente isso que Contardo fala, mesmo porque nos momentos em que a vida do analista não sorri, que a gente não observar progressos no tratamento dos pacientes, é justamente essa certeza que a psicanálise me serviu que vai me dar uma garantia que eu estou no meu caminho certo, né? E aí, passando para o segundo capítulo, ele coloca 4 bilhetes sobre assuntos muito interessantes. Primeiro, se tem algo que é um desvio que pode ser impeditivo para alguém ser psicanalista, e aí ele dá o exemplo do travesti, se existe psicanalista travesti, né? E é lógico que a conclusão de Contardo não pode ser diferente, que isso pouco importa, né? Nós estamos ali num processo de análise com 2 sujeitos. E se a análise começa com uma transferência, uma identificação, né, com algo que esteja conforme o meu desejo, eu vou me sentir mais confortável na presença de quem? Quem é o sujeito que me atende? Quem é o meu analista? Se eu sinto que ele não me julga, não me condena, gosta de me escutar, tem interesse pelo meu caso, quer me ajudar, eu estou ali diante do terapeuta ideal. Se ele é travesti, se ele é heterossexual, se ele é casado com uma mulher, sendo mulher, enfim. Se ele, né, vive o amor livre, pouco importa, né? E aí ele fala também sobre o limite de um psicanalista, né? Quais são esses limites traçados? Não, esse paciente aqui eu não consigo atender, né? Para mim é insuportável. Cada um de nós teremos os nossos próprios limites, né? E sobre a tentação do psicanalista de aconselhar os outros. Foi justamente assim que começou, né? Os primeiros psicólogos da humanidade foram os padres no confessionário, né? Hoje, é lógico, a gente tem um avanço muito mais rebuscado com diversas escolas, tendências, e dentro da psicanálise, em especial, a gente não tem uma tendência de aconselhar ninguém a fazer nada, mas conduzir o outro no processo de autodescobrimento, né, para que ele mesmo possa recontar as histórias da sua vida, como Contardo afirma nessa obra, e viver melhor com isso. E aí nós chegamos no terceiro capítulo, que é sobre o primeiro paciente. E aí Contardo fala da história dele como o primeiro paciente, que ele quis modificar e desarrumar um pouco o consultório para dar a entender que o primeiro paciente não seria o primeiro, mas já seria, sei lá, o segundo, terceiro de muitos, né, de um dia inteiro de trabalho. E que, na verdade, o primeiro paciente dele pediu que ele fosse o primeiro paciente de alguém porque ele queria alguém que tivesse a fim de escutá-lo, né, que tivesse plenamente atento às demandas dele. Então, esse é o primeiro conselho que Contardo dá. Nem sempre o paciente procura o terapeuta mais experiente. Porque às vezes você está diante de um terapeuta que já tem dezenas de anos de profissão, embora seja muito sagaz, mas já está de saco cheio de ouvir sempre aquela mesma demanda. Às vezes o paciente acha, não, mas a minha demanda é tão comum, né? O terapeuta deve ouvir 10 iguais a mim. Na hora que eu começar a falar, ele vai pegar o celular dizendo que está anotando o que eu estou dizendo e vai ficar no WhatsApp. Então, a escuta do paciente é o que todo mundo procura, mesmo porque, convenhamos, né? Nenhum de nós vai procurar um terapeuta para o qual você vai abrir os detalhes mais íntimos da sua vida, emoções inconfessáveis que você não nem procura nem pensar, né? Para que aquilo não fique público na sua tela mental. Você vai procurar alguém que não está disposto a te ouvir? Isso daí é o básico do básico. E ele dá um outro conselho que é: seja você mesmo. Não fique querendo parecer, não, colocar, né, um blazer, colocar um paletó, tal, vou colocar uma joia assim mais sutil, mais discreta, né, porque eu não quero parecer tão... Seja você mesmo. Porque você não consegue sustentar uma máscara e uma imagem, né,
artificial por muito tempo. Então, ser você mesmo é a melhor decisão. E ter curiosidade, vontade de escutar e que alguém deposite em você confiança, né? Aquele brilho nos olhos quando você está diante de alguém que decidiu fazer terapia com você e confia a sua vida em você. A sua vida em você, falando aqui, lógico, no sentido de confiar aquelas coisas mais íntimas, acreditando que o outro possa te ajudar. E aí a gente entra no quarto capítulo, que é muito polêmico, né? Amores terapêuticos, em que Contardo fala basicamente sobre contra-transferência. A transferência, ela é comum e necessária ao processo terapêutico, né? A transferência é, na verdade, uma relação que normalmente é uma relação parental que eu estabeleci um vínculo de afeto muito forte com meu pai, com a minha mãe, e eu transfiro esse vínculo de afeto com os futuros relacionamentos que eu vou estabelecer. Não precisa ser apenas com meu pai e com a minha mãe. Pode ter sido um outro ente familiar ou um outro ente não familiar, em relação ao qual eu tenho estabelecido um vínculo profundo, né? Uma identificação, um sentimento de acolhimento, um afeto profundo. Então, em psicanálise, a gente fala em amor o tempo inteiro, né? Tanto que Lacan afirma: toda demanda que chega no consultório é uma demanda de amor, né? Então, essa relação transferencial não é o amor que o paciente nutre pelo terapeuta, é o amor que ele nutre pela figura que ele compôs do terapeuta. É por isso que Freud sempre falava que o maior absurdo do mundo é o terapeuta se vangloriar da transferência, porque na realidade o paciente não está vendo o sujeito analista, né? Ele está vendo uma imagem idealizada que ele também deseja ardentemente que eu ame. Então funciona mais ou menos assim. Eu crio um bezerro de ouro, na linguagem bíblica, né? Eu crio um ídolo e aí eu coloco esse ídolo num pedestal. E eu tenho uma profunda admiração, apreço, loucura, paixão por esse ídolo. E tudo que eu quero na minha vida é que esse ídolo me olhe, me escute, me veja, né, me ame, me aplauda por aquilo que eu sou, né? Tudo que eu quero é isso. Então, a relação transferencial é necessária para que eu consiga me abrir, porque quando eu estabeleço essa relação, significa que aquele vínculo forte afetivo que eu estabeleci com meu pai, com minha mãe, com outro ente familiar ou não familiar, eu transferi ao terapeuta e eu estou colocando ele neste lugar especial que eu mesma escolhi. Então, isso é fundamental para a terapia, porque estando nesse lugar, o analista tem condição de ser aquela voz que será ouvida, né? De dar os direcionamentos para tentar liberar gatilhos no terapeutiando, né? No analisando. Então ele terá um grau de influência maior, mas ele nunca pode, quer dizer, de poder ele pode, ele nunca deve estabelecer uma contratransferência. A contratransferência é o terapeuta corresponder a isso por parte do analisando. Por que não deve? Primeiro que a relação de amor é falsa. Então, essa é a primeira hipótese que Contardo coloca, né? Reforçar o suposto poder. Então, eu estou vendo que o meu analisando está me idealizando, né? Eu sei que eu não sou aquilo que ele pensa. E aí eu me aproveito disso, né, para ter vantagens sexuais ou outras vantagens em relação ao analisando, isso é temerário. Por quê? Porque eu estou querendo reforçar o meu suposto poder dessa posição na qual o analisando me colocou. Só que o que a gente precisa considerar é que essa pessoa, se ela está procurando um analista, ela provavelmente está em sofrimento psíquico. Então ela não está emocionalmente regulada, em geral, né? A menos que a pessoa esteja procurando uma orientação vocacional, uma coisa mais específica, ela não está emocionalmente compensada. Então, em primeiro lugar, eu estou me aproveitando de alguém enfermo, em sofrimento psíquico, o que já é temerário,
Segundo, eu tô me aproveitando de uma posição completamente equivocada e que não corresponde realmente aos sentimentos verdadeiros de alguém. A segunda coisa que ele levanta, que o Contardo levanta tem terapeutas que têm uma sucessão de recidivas, se apaixona e se envolve afetivamente, sexualmente com o paciente uma vez. Aí, depois que começa a se envolver, o paciente vê que idealizou o terapeuta, que o terapeuta é um homem normal e que, inclusive, começou a relação no momento de fragilidade emocional dele, e aí, por exemplo, né, uma das partes não quer mais, e aí o terapeuta vai e, querendo reforçar o seu poder, se apaixona por outra paciente e assim segue em série, né? Isso é bem complicado de pensar, né? Primeiro, porque você impede que naquele momento o analisando, que buscava ajuda para um sofrimento, impede que ele tenha encontrado, porque eu não posso querer resolver todos os problemas de sofrimento psíquico me envolvendo afetivamente, sexualmente com meus pacientes, né? Não é isso que a psicanálise elucida. Segundo, que no momento em que nós nos colocamos analistas, terapeutas, como essa figura que se envolve afetivamente, sexualmente com o analisando, a gente meio que quebra a imagem do tratamento psicanalítico, psicoterapêutico, né? Porque é lógico que uma pessoa não vai manchar a psicanálise, não é isso que eu estou querendo dizer, mas entenda. A ideia que a pessoa tem a respeito daquela escola, a respeito daquela formação, daquele tipo de tratamento, pode receber um agravamento muito grande, né, em relação à fidelidade e à confiança, por causa de uma pessoa. E aí, por fim, Contardo, né, para colocar um açúcar nessa história toda, diz: bom, mas de fato, vai que o analista encontrou o seu verdadeiro amor sentado na poltrona do seu paciente. Bom, nesse caso, a gente precisa desfazer a ligação terapêutica para tentar viver aquilo ali. Porque se uma coisa tão rara como essa acontece, é lógico que ela não vai se repetir N vezes. E você precisa preservar um certo grau de respeito pela demanda do outro. Então é basicamente isso. Não sei se expliquei bem, mas ele fala com muita propriedade, explica muito bem isso da contratransferência. Aí a gente passa para o capítulo 5, que o Contardo fala sobre formação A. Qual é a formação, né? Se eu pudesse escolher uma formação, né, uma graduação acadêmica para poder ser psicanalista, qual eu escolheria? E aí ele diz que, e o que é verdade, as escolas psicanalíticas, os círculos, as associações, elas não exigem psicólogos clínicos ou psiquiatras. Tanto que tem um grande número de advogados, enfermeiros, engenheiros, pessoas de áreas assim completamente diferentes fazendo psicanálise. E isso não deslustra esses psicanalistas, né? O que ele destaca é: se você tem uma base, psicólogo clínico, psiquiatra, você vai se beneficiar. Porque, em geral, essas profissões já andaram por diversos caminhos que englobam o tema da saúde mental e que vai ajudar a perceber a diversidade que ele vai encontrar como analista no seu consultório. Mas que não é impeditivo alguém que não tem essa formação venha se tornar um psicanalista. Por quê? A menos que a pessoa não considere a sua escola, a sua orientação como uma ideologia. Ou seja, é necessário que a gente tenha vivência. Leia muito, consulte diversos autores, porque o próprio Lacan reclamava disso, né? Quem quiser ser lacaniano, que seja. Eu sou freudiano. Então, às vezes, a gente se empolga com um determinado autor, que a gente se identifica com as ideias, e aí endeusa, idolatra aquela criatura, esquecendo das bases. Inclusive, no seminário 17 de Lacan, que ele fala sobre o avesso da psicanálise, né? É interessante porque
ele fala logo no início: minha intenção aqui não é virar a psicanálise do avesso. Pelo contrário, é ir às raízes, remontar ao princípio. Aquela base, né, aqueles preceitos básicos freudianos, para que a gente não possa se perder no processo de formação da psicanálise. A formação da psicanálise, ela é eterna, né? Porque o psicanalista se forma, antes de tudo, no set analítico dele com o seu terapeuta. Então é por isso que psicanalista precisa se analisar, precisa fazer terapia, né? Porque é uma caminhada completamente pessoal. E aí no capítulo 6 ele fala sobre curar ou não curar. Existe muito esse questionamento. A psicanálise não cura. E a conclusão que Contardo chega nesse capítulo, para mim, é muito importante. Porque ele coloca o seguinte: olha, a psicanálise me atrai pela capacidade que ela tem de transformar vidas e atenuar a dor. Palmas para você, Contardo. Eu concordo plenamente. Nenhum de nós, eu acredito, que nenhum de nós que nos tornamos analistas, terapeutas, a gente vai se envolver com isso só porque quer ganhar dinheiro. Porque quer mudar pessoas, né? Quer colocar todo mundo na nossa régua. Quem realmente gosta da psicanálise é porque percebeu a importância dela para entender as nossas demandas, para entender o inconsciente, para traçar o nosso caminho. E imbuídos dessa grande admiração, gratidão, né, dessa grande identificação com a proposta, se predispõe a auxiliar os outros com as suas demandas particulares. Qual que é o objetivo? Não é a busca da felicidade, mas viver de uma forma com menos sofrimento, ou adaptar-se melhor às condições na qual está. Tanto que o Contardo tem uma parte que ele diz, né? Tem muitos psicanalistas que não gostam do termo paciente. Aí ele diz, de fato. E eu acho que o grande problema é a psicanálise deve ter uma grande impaciência em relação ao sofrimento, né? E além disso, ele também fala, né? Para que a gente possa ajudar alguém, a gente não pode ter pressa. A pressa é inimiga do processo terapêutico. A pressa é inimiga da descoberta da demanda. Porque às vezes o paciente chega no consultório e diz, olha, eu tô aqui com um problema muito específico, né? Não tô passando por nenhuma coisa muito grave, né? O que eu quero resolver é muito simples. Inclusive, você me dá aí a resposta, né? O mais rápido possível, um remédio que você possa me receitar, né? Alguma coisa assim, acho que eu não preciso de mais de 2, 3 sessões, né? Mas o que eu quero é resolver os problemas do meu casamento. O que eu quero é que meu filho se endireite. Não, o que eu quero é que, sei lá, passar nesse concurso e eu ando muito nervosa. E aí a gente percebe que por trás daquilo, é o que Contardo fala, tem outras questões. Então a gente está diante de um sintoma, não da demanda verdadeira, né? E é justamente com o tempo que a gente vai esmiuçando tudo isso. E aí no capítulo 7 ele aborda sobre o que fazer para ter mais pacientes, e aí ele faz uma longa digressão, falando sobre publicação de artigos, conhecer pessoas, ir a seminários, congressos, participar de rodas psicanalíticas, dizendo que tudo isso é muito legal, muito bacana, mas o seu compromisso é com o seu paciente. Faça-se conhecido na comunidade na qual atua. Haja em relação ao seu paciente com atenção. Comprometa-se com ele, porque assim é certeza de que você terá mais pacientes. Se você é bom naquilo que você faz, dentro do consultório, né? Porque tem muito para todo terapeuta, psicólogo, enfim, e fora disso, né? Tem muito aquela coisa do liguejar, né? De cartãozinho, telefone, postagem com número e tal.
O Contardo, ele é muito cuidadoso e sutil de não condenar nenhuma dessas práticas. Ele faz o tempo inteiro uma apologia à autonomia na obra dele. Mas o que ele diz é, comprometendo-se com o seu paciente, a certeza de ter mais pacientes. Que você é um bom cuidador. Né? E aí, no capítulo 8, ele fala sobre algumas questões práticas. A psicanálise, ela tem alguns preceitos. O próprio Freud estabeleceu, né, que, bom, se você dedica-se a estudar a psicanálise e não acredita em coisas como complexo de Édipo, transferência e outros termos, é melhor você se encarregar de outra coisa, a não ser psicanálise. Por exemplo, associação livre é um dos pontos basilares da psicanálise até para o processo de análise. Né? Colocar no setting terapêutico, no setting clínico, o divã. Né? É uma das marcas registradas da psicanálise. Não expor, estou falando analisando, né? O paciente não deve expor aquilo que conversou dentro da terapia com outras pessoas, para poder não ter influência no tratamento e tal. Aí ele disse, essas são todas regras, digamos assim, que você deve seguir, mas que você não precisa ficar repetindo a cada sessão. E aí ele disse, né? Você precisa estar aberto. Não é que você vá fazer psicanálise do seu jeito, veja só. Mas ele diz, olha, você vai ter pacientes que eles vão precisar do divã. Porque tudo que eles vão precisar falar, eles não vão conseguir falar olhando nos seus olhos. Já vai ter pacientes que vão preferir sentar numa poltrona de frente a você, fazendo contato visual com você a sessão toda, senão eles não conseguem falar. Tem paciente que não fala sentado, que ele fica caminhando pelo consultório, né? E vai ver uma coisa, vai ver outra, e nisso ele está contando a história para você, né? E a terapia já começou. Tem paciente que precisa ficar calado, pelo menos em algumas sessões, porque tudo que ele quer é ouvir a voz do terapeuta, sentir que tem alguém ali que está realmente prestando atenção nele. Então as situações são as mais diversas, né? Então ele fala, seja livre e dê também liberdade ao paciente, que seu compromisso é com ele. E além disso, ele diz que faz duas perguntas básicas, uma para ele mesmo e outra para o paciente logo no início. Primeira pergunta que ele faz a ele mesmo, eu tenho condições de cuidar desse paciente? Né? Ou ele esbarrou em uma daquelas situações que infelizmente é o meu limite. E ele diz, né? Mais recentemente eu tenho feito uma pergunta aos meus pacientes. O que você espera da terapia? E aí ele fala, de quando em quando eu repito essa pergunta aos meus pacientes, para saber, porque essa resposta vai mudar e para saber como que anda esse progresso. E além disso ele fala também sobre duração de sessão. A gente sabe que há um costume, né, de estipular 50 minutos por sessão. Isso é mais administrativo, organizacional do que outra coisa. E é muito interessante que ele fala assim, mas tem pacientes que não precisam de 50 minutos. 30 minutos são suficientes. Já tem outros que precisam de 2 horas. Bom seria se eu pudesse estabelecer para cada paciente um tempo específico. E sobre o pagamento, ele diz, né? Bom, em geral cultiva-se o pagamento após cada sessão. Mas eu gostaria que fosse paga uma mensalidade. E que a cada mês o paciente usasse mais ou menos conforme ele precisasse. Bem, mas isso é uma utopia, ele fala, né? E a supervisão. Bom, a supervisão para o analista é aquele analista com o qual você conversa sobre os casos clínicos. E, bom, tem que ter uma transferência, né? Sem dúvida. E tem que ser alguém que entenda, tem experiência em supervisão, para saber te nortear, senão serão 2 cegos. No capítulo 9, ele fala sobre conflitos inúteis, tipo terapeutas contra a indústria de fármacos, né? Todos têm o seu lugar, a sua importância, né? Lembrando que psicanalista não prescreve medicamento. 10º,
capítulo, né, fala sobre infância e atualidade, causas internas e causas externas. Ele dá alguns exemplos de terapias, né, em que a pessoa fica indignada por dizer que uma demanda adulta tem causa infantil. E aí ele dá uma explicação muito interessante, né? Ele fala: remontar ao passado é importante por 3 razões. Primeiro, reinventar o sentido de uma história. Muitas vezes, a situação que nós vivemos na infância não nos causou um trauma. Mas agora na vida adulta, repetindo aquela cena, isso nos causou um trauma. E a gente precisa revisitar isso que ocorreu na infância para poder reelaborar, né? É o que a gente chama de ressignificar. Segundo, retomar ao passado faz amenizar o peso do futuro. Se eu consigo viver melhor com isso, significa que eu vou conseguir estabelecer relações melhores. E devolver o justo lugar do presente em nossas vidas. Saber que o tempo que eu tenho para poder remontar ao passado, para construir um futuro melhor, é o tempo presente. E para finalizar, Contado encerra o livro com uma frase curta, porém muito importante, ao meu ver, que é: frente a toda e qualquer situação que você enfrentar, avance desarmado. Nunca duvide da sua capacidade. Saiba que o caminho que você tem é muito longo, que há muito para aprender, mas que você também tem muito a contribuir. Não tente se proteger. Vá desarmado. É como Carl Gustav Jung que dizia, né? Domine todas as técnicas, todos os saberes, mas quando encontrar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Dentro de um consultório, numa análise, tem ali 2 sujeitos que têm seus problemas, que têm seus conflitos, suas dores, seus sofrimentos. Mas um está numa posição vulnerável, frágil e precisa de escuta e acolhimento. E entre os dois há uma ciência que é muito poderosa, porque autorresponsabiliza-nos a todos. Faz com que a gente pegue aquilo que fizeram de nós e reinvente uma história para viver de uma forma melhor com isso. Faça com que a gente lance luz ao nosso inconsciente e não se assuste. Acolha. Entenda que isso faz parte de quem nós somos. Que esse inconsciente nos governa. E qual é o problema nisso? Faz tudo parte de quem nós somos mesmo. A psicanálise nos serve para viver de uma forma menos sofredora, num ambiente que tem causas externas tão traumatizantes. Ela nos deixa fortes, empodera os indivíduos. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é um pouco longo, mas é o que temos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abração.